Olá! Alô, alô, Oi, me oi, oi, escuta oi. bem? Como Eu é que estou te ouvindo super bem, mas não estou te vendo ainda. eu também não tô te vendo, Peraí, tá? tá carregando. Eu tô Carregou, entrou. entrou? Maravilha. Eu tô Não, te vendo, tá me vendo? ainda não. Ixi, sério? Quer tentar de novo? Às vezes quando dá uns Não, bug no assim, Instagram. deve ser bug mesmo. O importante é que o público esteja vendo. Quem entrou aí na live e tá vendo os dois, dá pra sinalizar Então, pra gente? É isso. que assim, Laide, eu não me Laide. preocupo. A Laide é meu braço direito, meu braço esquerdo. Acabou de entrar. Laide, está nos vendo? Deixa ela dar um ok aqui pra nós. Acho que sim. Geralmente dá esse bug aí da gente não se ver um, não ver o outro. Boa Oi, uma boa noite. noite. Tá nos vendo, Laide? Só pra gente Tá. confirmar aqui. Tranquilo. Não, se ela tá vendo, o importante é o público tá vendo as duas telas, assim. Eu não tô vendo a tua tela, mas eu também não vou mexer pra gente Mas, sim, não embananar aqui sim. a nossa live, tá? Olha aqui, Vamos ó. esperar só Tá um dando. pouquinho pro pessoal. Tá tremendo porque eu tô mexendo na tela, gente. Mas tava aqui. Porque eu tô pelo celular, porque eu não consigo entrar na É, live do Instagram pelo notebook, então não eu dá, tive que não colocar dá. aqui, improvisar um tripé aqui, mas Deu então certo. Seja muito você vai conduzir, bem-vindo né? aqui, vou conduzir. Seja muito bem-vindo aqui na Maravilha. escola para conversarmos. Você sabe que a chegada de Baal na nossa escola foi até um acontecimento, assim, né? A gente começou e aí depois eu arrastei todo mundo lá para o ritual de Baal que o Gaio fez e foi um sucesso. E então saiu, né, o tão famoso workshop. Eu disse, não, a gente tem que convidar o Gaio para vir conversar conosco sobre Baal, sobre esse workshop, sobre os 7 anos já do Chaos, né? Que, Do que Charles é e do isso, né? Projeto Diamonds, né? 7 Assim, anos que eu sou super. o Projeto Pode falar. Diamonds ele começou num dia chuvoso de agosto de 2017. Então a gente está fazendo aniversário agora, né? No próximo mês. Então, Que show! assim, pois E, é. E conta pra gente como é que assim, ó, eu sou super fã do projeto, sou aluna do Chaos e de vários cursos, né? Sempre que dá para fazer, eu faço um curso com vocês. Adoro, sou super fã, tenho o maior orgulho de dizer que sou aluna de vocês. E como é que surgiu isso? Porque assim, eu lembro que vocês contam um pouquinho durante as aulas e tudo, mas conta aqui pro pessoal como é que surgiu esse projeto Diamonds, o projeto Chaos, só pra gente pegar aí um pouco da história. Bom, eu e o Gabriel, a gente foi se conhecer e ficar amigo em 2017, eu acho que foi no carnaval, mais ou menos. Mas, assim, éramos duas pessoas que a gente normalmente se cruzava em festas e trocava algumas ideias, mas a gente foi começar a falar mais sobre magia um com o outro, entender o que um estudava, o que o outro estudava, mais para junho, julho, que foi quando a gente foi tendo um pouco mais de intimidade para expor as nossas loucuras pessoais, né? Porque assim, a gente que é do meio místico, a gente é muito ressabiado de falar das nossas experiências mágicas com gente que a gente não conhece direito e não sabe se a pessoa é evangélica, se ela é católica. Então a gente sempre tem uns pés atrás. E lá para julho, agosto, a gente já estava falando bastante de magia um com o outro. E numa dessas trocações de ideias entre eu e o Gabriel, eu estava comentando com ele sobre o livro do Léo Holmes, né, o Le Bourgueton, que eu tenho desde 2013, né, que é uma tentativa, né, através da magia estelar mesopotâmica, babilônica, pensar os daimons da Goécia dentro de uma perspectiva pagã, de uma perspectiva Uhum. politeísta, de uma perspectiva desdemonizada, né? E o livro do Léo Holmes, inclusive, foi muito importante porque ele abriu
a minha experiência para a magia do caos no geral, né? Então, várias das referências que ele usa ali, do Kenneth Grant, da própria Telema, eu fui buscar depois de ler o livro dele lá atrás, em 2013, mas eu sempre deixei meio que a coécia assim no cantinho, escamoteado, nunca dei assim um mergulho muito fundo, porque para mim ainda era um negócio que cheirava muito a cristianismo, esse negócio de demônio. Né? E assim, no geral, a gente que é do neopaganismo, que é da bruxaria, por conta de estigma, por conta de determinadas posturas de determinados autores modernos da bruxaria, da Wicca, a gente acaba, né, tendo uma certa insegurança com esse caminho, né? E é um Rubicão, né, que a gente tem para que ou você não atravessa, ou quando atravessa, atravessa de uma vez por todas. Né? Em 2017, meio que eu e o Gabriel, a gente fez a escolha de atravessar esse Rubicão, encarar a demonologia de uma forma desassombrada, pensar os Daimons dentro de uma nova perspectiva, resgatar terminologias antigas, resgatar perspectivas de mundo distintas, né? Tudo por conta de uma conversa em que ele estava no trabalho e eu estava no metrô indo para a faculdade, né? E aí eu estava falando sobre esse livro do Léo Holmes. E nessa de ir para a faculdade, eu já estava no final do mestrado, se eu não me engano, e eu ia lá estava indo para a faculdade mais para resolver burocracias, porque era um semestre que eu não ia assistir aula, e eu ia para a sala de informática lá do meu instituto, mas para aproveitar que eu já estava na faculdade e adiantar a minha dissertação. Né? Estava ali parado, o tempo que eu ia levar para voltar para casa ia ser grande. Nessa de sentar, eu comecei a continuar a conversa com o Gabriel e o papo estava tão bom que aí eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre coisas de Baal, né? Que foi um dos Daimons que a gente tinha comentado. E dessa conversa, né, uma conversa por WhatsApp, eu comecei a fazer alguns levantamentos de algumas fontes, seja de magia cerimonial, seja de história, seja de mitologia, e meio que disso surge o nosso primeiro paper do projeto Daimons, né, que ainda não tinha página, não tinha nada, com umas 12 páginas só sobre Baal. E com alguns dos insights, algumas das inspirações que eu já estava tendo, com base na mitologia, com base na minha crítica ao cristianismo e com base num insight que eu tive, que é inclusive o insight que dá origem ao trabalho de caminho daimônico que eu vou compartilhar com quem se inscrever na oficina do dia 20 agora. Tá? E aí, nessa perspectiva, aí começam a aparecer as associações de Baal com Lúcifer de Baal, com Vênus de Baal, com Júpiter de Baal, com raio, com trovão. E aí, dali, monta-se o panorama e pouco tempo depois, né, eu acho que foi menos de um mês depois, o Gabriel cria a página do Projeto Daimons para replicar informações sobre Daimons dentro de diferentes perspectivas, desde a magia cerimonial até a demonolatria, e esse acabou se tornando um caminho que agora já está completando quase 7 anos. Maravilha. E aí, né, no ano seguinte, né, que foi o ano que eu fiquei mais em casa, porque eu não passei direto para o doutorado. Então, 2018 foi um ano que eu fiquei mais parado em casa, né, estudando para passar para o doutorado, montando projeto, montando... E o Gabriel já tinha conhecido outras pessoas da magia, e com essas pessoas ele vai me apresentar, a Fernanda vai me apresentar um monte de gente, e aí surge o Projeto Daimons, o Projeto Chaos. Inclusive, várias das pessoas que estavam no Projeto Chaos naquela época não estão mais, outras pessoas foram entrando ao longo do tempo. Né? Então, a gente já teve algumas mudanças. Sim. Né? Então, meio que esse é o resumo
muito rápido e muito conciso dessa trajetória, tá? E aí eu sempre falo, me cortem quando eu precisar parar um pouco, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de contar história, Eu, né? eu adoro as tuas aulas, adoro te ouvir. Acabei de finalizar um curso maravilhoso contigo, que foi de runas, que eu cantei aos quatro ventos, porque foi um curso que realmente assim me destravou muitas barreiras. E o Charles tem uma história muito interessante dentro da minha própria jornada mágica, porque essa desconstrução que tu vinha falando ali, que a gente vem do paganismo, vem da bruxaria, então a gente tem assim aquele um pouco de ranço quando fala de Goécia, porque já associa aqueles magos medievais e salomônicos e tal, por isso que a gente acha que a gente torce um pouco o nariz. E o projeto Isso. Charles, né, ele realmente me conduziu. Eu agradeci muito na época, porque você já ter esse trabalho no Brasil com pessoas jovens. Então, assim, eu fiquei pensando, né, poxa, ainda bem que eu não preciso voltar todo, né, já estava pronto o projeto ali, e foi realmente um grande divisor de águas dentro das minhas práticas mágicas, do meu entendimento mágico. Então, assim, sou muito fã do projeto Chaos e do projeto Diamonds mesmo, né, porque realmente é um projeto que desconstrói, né, e firma novos princípios dentro da magia hoje nacional. Então, assim, fiquei muito feliz desse compartilhamento aí, porque eu não sabia desses detalhes aí, dessa troca toda que tu e o Gabriel tiveram, e, enfim, a construção. Então, fica aqui o meu registro, né, que eu sou super fã do projeto e devo muito a eles, a vocês, né? Deixa eu te fazer rapidamente uma pergunta, porque hoje é nosso tema, e tu falou que Baal foi o primeiro Diamond que vocês começaram a fazer a pesquisa e associações. Então ele acaba realmente pegando a fama de condutor mágico para os Diamonds? Isso, Isso? na forma como a gente escolheu, né, e em boa medida em respeito ao fato dele ter sido o primeiro Diamond que se manifestou para mim, né, e foi o primeiro Diamond que também deu insights para o Gabriel, foi logo uma entidade que eu acolhi na minha prática mágica com facilidade, porque, né, como eu contei, eu estava na faculdade, aí eu sentei no computador e saí da faculdade com 12 páginas escritas sobre Baal. Sim. E isso em boa medida porque caiu um temporal lá do lado de fora, né? Olha, E, tudo a ver. e aí, assim, eu estudo, né? Hoje menos, né? No doutorado eu deixei essa linha de pesquisa um pouco de lado, mas eu estudo políticas públicas na área de energia, né? E na minha graduação, quando eu fiz o meu TCC, eu consagrei meu TCC a Thor, né? Não porque eu quis escolher um deus a dedo para consagrar, né? Eu meio que oraculei e pedi para que uma divindade tomasse conta ali daquele trabalho e me ajudasse, né? A ter inspiração, a ter concentração, a dar conta daquele trabalho, e Thor se manifestou. E foi muito engraçado porque eu estudo, na época eu estava estudando o programa nuclear brasileiro, e ali naquele momento o que eu descobri na minha pesquisa do mestrado? Quer dizer, outras pessoas já tinham descoberto isso antes, mas eu não conhecia essas informações Sim. todas. Na época lá, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele era exportador de terras raras para os Estados Unidos, que importavam essa matéria-prima por conta de um composto químico, né, de um elemento químico que se chama tório. E o nome tório vem de Thor, tá? E fez muito sentido, olhando em paralelo essa apresentação de Thor, a presença de um elemento químico que tem esse nome em homenagem a ele, e o fato de ser uma pesquisa sobre energia, né, sobre política pública sobre energia nuclear, foi bastante impactante para mim. E no mestrado, eu ainda estava com essa linha de pesquisa, né, uma pesquisa um pouco mais avançada. Acabou que, por conta dessa experiência com Baal, essa primeira experiência, eu acabei colocando a minha dissertação um pouco sob a tela dele. E é interessante porque isso acabou moldando a minha dissertação para pensar como a política pública de energia nuclear no Brasil
tem um looping de ascensão e queda, né? De divinização e demonização que dialoga muito com Baal, tá? E, consequentemente, isso fez com que Baal entrasse para a minha vida de sola, né? Isso é meio comum, deuses do raio e dos céus costumam fazer isso com frequência. Thor já tinha sido isso, fulminante. E Baal também. Foi fulminante, foi como se eu tivesse literalmente sido fulminado por um raio. Mas isso se prolongou para além da entrega da minha dissertação e para além do projeto Diamonds. 2018 foi um ano muito complicado na minha vida, né? Então eu tive vários problemas, né? Então, por exemplo, e eu meio que passei por todos os mistérios de Baal ao longo daquele ano. Então, estava me preparando para sair da casa da minha mãe para dividir apartamento com amigos e não tinha dado uma semana, né, que eu tinha me mudado, teve uma enchente muito forte aqui no Rio de Janeiro e meio que a minha família perdeu tudo. E muita coisa que eu ainda não tinha levado para casa nova também foi embora a toque de caixa. E Baal tem uma das passagens que é justamente ele lutando contra Yamu, que é o deus dos mares, é o deus da inundação. Esse foi o primeiro ponto da minha via com Baal que meio que intensificou o meu contato. Porque aí uma coisa que era uma afinidade passa a ser uma identificação. E aí todas as semanas que eu ia da minha casa para a casa da minha mãe para ajudar a arrumar a casa da minha mãe por conta da enchente, botar coisa para fora, tentar salvar alguma coisa, foram semanas fazendo isso e vendo que eu conseguia salvar das minhas coisas para levar para minha casa nova. Porque eu não tinha levado uma muda de roupa para casa nova naquela época. Segundo momento que eu tenho com Baal, mas não é só com Baal, também é com uma outra entidade com a qual eu trabalho desde a adolescência, quando eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico em terreiro, na época que eu ainda era de terreiro, foi em julho de 2018 também. Então, eu tenho esse primeiro contato com Baal em agosto de 2017, aí em fevereiro, se eu não me engano, no final de fevereiro, início de março, eu tenho a enchente. Em julho, meu pai falece. Meu pai faleceu em julho de 2017, algumas semanas depois do aniversário dele. E uma outra passagem que a gente tem no mito de Baal é quando ele desce a morada dos mortos para conversar com o deus Motu. E lá acaba que ele se vê preso em uma armadilha e morre. Então esse contato com a morte foi um segundo mistério de Baal que eu acabo vivendo nessa janela de menos de um ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gaio. E durante todo esse processo, tu conseguia entender isso naquele processo, tendo a ação dessa divindade atuando na tua vida, ou tu estava indo assim, ainda sem entender, só no swell dos acontecimentos? Eu diria que meio a meio. Né? Eu percebia de alguma coisa, de alguma forma, que as coisas estavam acontecendo, e por mais que tudo que tinha para dar errado, estar dando errado, eu estava de pé. Então eu percebia que tinha uma segunda força e estava me mantendo de pé, porque assim, eu estava desempregado, eu estava morando com amigos, a minha mãe depois fica um tempo em dificuldade até ela resolver a questão da pensão do meu pai, né? Toda uma desconstrução. Foi todo um processo de morte e renascimento iniciático, de alguma forma, ao longo desse um ano. E o terceiro ponto que eu passo, ainda nesse ciclo de 2018, foi quando eu vou me inscrever para seleção de doutorado. Eu estava desacreditado, eu estava desanimado, eu tinha ficado muito frustrado de não ter passado no ano anterior, até por conta de problemas que eu tive com o meu orientador. E, de certa forma, Baal vem com força também, e aí tem o momento da exaltação e do triunfo.
Então, eu passo no processo seletivo do doutorado, no final do final de 2018, né? Fiquei por um triz de passar para a USP também, né? E quando eu passo para a UERJ aqui, para o IESP, para o doutorado, meio que foi o desfecho de tudo, dessa roda, né, desse ciclo dos mistérios de Baal naquele meu ano. Então, aquilo ali, de alguma forma, foi um ano em que há um reforço ali, em que, sabe, entranhou em carne, sangue e osso a minha experiência com Baal. A em que forja. eu cheguei num ponto ali e disse, não tem como eu encarar isso como essa entidade como uma entidade maléfica, não tem como eu encarar essa entidade com desprezo, não tem como encarar essa entidade de forma negativa. E ali, a partir daquele momento, eu assumo o meu culto a Baal. Né? Obviamente que eu não vou ser cínico e dizer que foi tão repentino assim. Eu lembro que em 2015, quando a gente tem aqueles atentados no Oriente Médio, destruindo o templo de Palmira, que era um templo consagrado a Baal, né? Aquela destruição pelo Estado Islâmico daqueles ícones, né, na Síria, aquilo já tinha, de alguma forma, me abalado, mas assim, me abalava muito porque era uma coisa antiga, era uma coisa que representava uma fé politeísta, que estava ali sendo eliminada pela ignorância e pelo fundamentalismo. Acho que ali a ignorância chocou muito, né? Nos chocou de uma forma muito violenta. Tempestade caindo aqui, ó. Um raio. Sério que isso foi um raio? Os gatos na janela e deu um raio agora. Então, olha, enfim. Ó, confirmou tudo. Uau! E assim, ó, até falando da própria história de Baal, né? Esse Deus, né, que era cultuado lá na antiga terra de Israel, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse lado mitológico dele, porque uma das coisas que eu achei muito interessante também, e até conversamos dentro da escola, quando a gente veio com o assunto de Baal, que eu vim falando, né, pro pessoal, falei, olha, tá rolando assim, já tive um contato com ele, vamos fazer esse ritual com o Gaio, que vai ser muito interessante. Foi a associação dele, tá? Com o Zeus jovem, né? A questão de belos. Eu queria só que tu fizesse esse linkzinho aqui para as alunas que estão na escola, porque a gente acabou debatendo sobre isso. Então, eu acho que é interessante que Baal, de certa forma, o título Baal, ele precede a divindade. Então, os registros mais antigos que a gente tem são da Mesopotâmia, onde esse título Bel ou Baal, ele é utilizado, né, em textos acadianos, em textos assírios, para algumas divindades, entre elas Enlil, Marduk, mas não é uma divindade separada, é uma titulação, é um epíteto. Mas a gente observa, em paralelo a isso, lá na Idade do Bronze, em, sei lá, cerca de 2000 a.C., ali na franjinha do Oriente Médio com o Mediterrâneo, né, naquela faixa que vai do Sinai até quase a Turquia, a gente tem um grupo de civilizações, que hoje a gente chama de cananeus, mas que eram várias cidadezinhas, estados diferentes, que tinham os seus panteões, elas vão ter ali uma mitologia própria, onde a gente tem um casal criador cósmico, El e Asherah, ou El e Atira, né? E desse casal você vai ter a criação dos 70, ou 77, ou 80, ou 88 filhos, né? Que seriam os vários deuses, né? E aí esse número, na verdade, é um número alegórico para infinito, né? Porque El e Asherah, eles criam o universo, né, da sua união, e o filho pródigo, né, o filho mais querido deles é Yamu, é o deus da serpente do mar, né?
né, que também é chamado de Nahar, ou o juiz, né? Isso, inclusive, casa com um período das religiões ali do Levante, que é o que a gente vê na Bíblia na forma de juízes, né? Que são lideranças carismáticas, proféticas, que de alguma forma ressoam, ecoam os sacerdotes dessas populações antigas. Só que na Idade do Bronze a gente tem uma grande virada de chave civilizacional, que são a mudança dos costumes da agricultura e da pecuária, que se reflete nos mitos. E uma tecnologia extremamente inovadora é a domesticação do gado bovino. Então, o boi, que era um animal que até então não estava sendo domesticado, ele vai se espalhar pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela Grécia e, obviamente, pelo Levante. Tá? E aí, esse touro, ele vai acabar sendo associado a esse deus supremo, El, né? E enquanto que a consorte dele, a Tirate, ela acaba sendo associada aos antílopes, aos cabritos e bodes selvagens, né? Em algum momento ali, provavelmente entre o século XIX, XVIII a.C., começa a surgir a história ali de um herói barra deus chamado Adu, ou Adadu, que é o trovejante, é o relampejante, que seria naquele momento um deus jovem, viril, e ele é meio que aquele que desafia o status quo dentro desse contexto civilizacional da Idade do Bronze, que é Baal. Então ele é chamado de Baal Hadad, ou Baal Adadu, e ele é apresentado como consorte da deusa da guerra Anat, ou Anatu, que é sangue no olho. Né? Eu diria que metade das coisas que Baal faz nos mitos só acontece porque ele tem Anatu do lado dele. Tá? E Baal, ele é apresentado com duas clavas, né? Uma que é mais próxima de um cetro na forma de raio e uma outra que é um porretão mesmo, que são as armas de guerra dele. Mas, por conta da estrutura social, né, da civilização cananeia, ele ascende esse primeiro escalão dos deuses, né, ao derrotar o deus Yamu e depois ao ressuscitar, depois de ser derrotado e depois derrotar o deus Motu, o deus da morte. E com isso ele ganha várias regalias. Ele ganha o palácio no topo do Monte Zafon, né, que é construído pelo artífice Cotaraucases. Ele passa a ter dois servos, que são Gapnu, ou Gapn, e Ugaru, ou Ugar, que são o campo, né, fértil, que normalmente é o campo onde você planta os cereais, e o pomar, que pode ser tanto o pomar dos vinhedos quanto o pomar das oliveiras, que é onde você cultiva as azeitonas para você produzir. Naquela época era muito menos usado para culinária, era mais usado para iluminação. Né? A gente hoje está acostumado a falar muito do azeite como um óleo para comida. Mas naquela época o azeite era principalmente para lamparina. Então tem todo esse papel social. O vinho, por um lado, importantíssimo, porque é uma bebida, naquela época, de baixa fermentação. Eu diria que o vinho daquela época devia ter um teor alcoólico bem menor do que o vinho que a gente bebe hoje. Porque ele fermentava, às vezes, 2, 3 meses só e já era consumido. Era um vinho muito mais leve, provavelmente muito mais frutado, porque eles não usavam só as uvas, eles usavam outras frutas misturadas. Então, ele tem toda essa compleição. Um deus dos céus, dos raios, um deus para frente, né, marcial, mas também um deus da terra. Com o fim da Idade do Bronze e com o colapso desses sistemas civilizacionais, meio que
esse culto, que era um culto palacial, era um culto que a gente tem muito registro dos mitos, principalmente pelas tabuletas que sobreviveram na cidade de Ugarit, né? Que inclusive Ugarit seria o campo de funcho, né? O campo de erva doce, que é uma erva que eu uso muito para Baal, né? Uhum. É meio que o culto a Baal, ele deixa de ser esse culto ostentoso de templos com grandes sacrifícios e passa a ser se volta por um tempo para uma face um pouco mais tribal. Mas é uma face tribal que vai do Sinai até a Turquia. Vários povos diferentes, né, de línguas diferentes, estão cultuando esse Baal que está disperso nesse período de ocaso, né, das civilizações do bronze. E aí o que acontece? Já para o século VIII, no auge da Idade do Ferro, enquanto na Grécia a gente tem os épicos, né, sendo escritos, a Ilíada, a Odisseia, a gente tem os textos de Hesíodo, né, o período da antiguidade, antiga, né, a Grécia Antiga. Aí o que está acontecendo naquela região na terra de Baal? A gente tem o apogeu da civilização fenícia. Então, os fenícios, eles são descendentes dessa população de Idade do Bronze que vai se reorganizar em cidades-estado de alguma forma parecida com aquilo que a gente está vendo na Grécia e vão assumir um papel de navegadores, de mercadores. E esse período, né, inclusive é o período em que a gente vai ter a escrita fenícia, dando origem à escrita franca, né, a escrita comum do Mediterrâneo, que é o alfabeto que vai dar origem ao alfabeto grego, é o alfabeto etrusco, né, ao próprio alfabeto hebraico, que é derivado do alfabeto fenício, porque eles pegam os hieroglifos egípcios, que já vinham sendo simplificados naquela região, e transformam isso num sistema de escrita fácil de você difundir e utilizar no dia a dia. É usado principalmente no comércio. Nesse momento, Baal já não é mais aquele deus jovem, venturoso, aventureiro. Ele já é aquele rei entronado. Então, nesse período, a gente já não tem mais esse Baal que parece um Zeus jovem ou um Dionísio. E a gente tem mais um Baal que é bastante parecido com o Zeus do Olimpo. Mas, porém, ele vai amadurecendo. Ele vai amadurecendo. Exatamente. Esse processo todo. E aí é interessante porque um pouco depois dessa janela, né, os fenícios já têm colônias por todo o Mediterrâneo, tanto na costa africana quanto na costa europeia. Então, por exemplo, a cidade de Marsella foi fundada pelos fenícios, algumas cidades do sul da Espanha foram fundadas pelos fenícios, na Sicília, na Córcega, várias dessas ilhas italianas tinham colônias fenícias. Então é um momento em que esse novo Baal soberano, entronizado, ele está se difundindo, se espalhando. Só que no finalzinho do século VIII, início do século VII, os assírios conquistam boa parte do território ali do Levante, onde vivia a população fenícia. E essas cidades passam a ter alguma autonomia. Aquela que é mais bem sucedida é Cartago. Então, o Baal da Idade do Bronze, ele amadurece, agora é um deus viril no trono entre os fenícios, e quando ele chega já no período cartaginês, ele já está muito mais próximo de um deus velho. Então, os púnicos, eles já estão apresentando um Baal que lembra El, porque El já não está mais presente no culto cartaginês.
E é Ele vai se modificando. interessante que você, quando olha o sincretismo romano e etrusco com Baal de Cartago, é com Júpiter não, é com Saturno, e é, em alguma medida, por conta das águas, com Poseidon, ou Netuno, Sim, uhum. por Porque conta até a gente da navegação. A gente até conversou sobre isso, sobre essas associações, e é impossível não observar o quanto esses deuses primordiais eles vão sofrendo esse sincretismo com outras divindades, se fundindo, né? Eles vão adquirindo aspectos, forças, energias, né? Ao longo da sua trajetória do seu culto. Isso é muito interessante, porque a gente sempre comenta também uma outra coisa, é que o culto é vivo, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, que aí tem assim, a maioria das pessoas que conversam sobre Baal, e as associações entre Baal e Belzebu, Baal-Belzebu, né? Porque sempre tem essa discussão entre o pessoal que fala, não, são entidades diferentes, ou sofreram associações. Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho isso aí para esclarecer esse ponto entre Baal e Baal-Belzebu. Então, assim como o nome da divindade, na verdade, na origem é Haddad, e Baal é um composto, Sim, né? Que seria o senhor trovejante, né? Sim. Só que a esse senhor, que seria um senhor no sentido, né, de alguém com autoridade, são acrescentados outros epítetos. Então, um epíteto que é muito comum é o Malik, que é rei, soberano. Então, você vai ter Baal Malik. Você tem outro epíteto que é adicionado, que é Baal Berit, o senhor da aliança, né? O senhor dos contratos, aspecto jupiteriano do Deus que rege as leis. E o outro epíteto que a gente tem é Baal Zabib. Zabib, príncipe. Ou seja, o primeiro dentre os demais. Ou seja, seria o cidadão número 1, né? Pensando no termo príncipe no sentido romano, né? Augusto é príncipe de Roma, ele é o primeiro dentre todos, acima do Senado. Então seria príncipe nesse sentido, de ser o primeiro, ou à frente de tudo. Então, Baal Zabib, com o tempo, vai sofrer várias corruptelas. E, obviamente, já ali no século IV, quando, de fato, a gente pode dizer que existe judaísmo do ponto de vista histórico, você vai ter o que eles chamam de aliterações, né, propositais. Então, nomes de determinadas divindades politeístas que ainda tinham ali uma sobrevida naquele território da antiga Canaã, que está virando Judéia, vão sofrer alterações para que uma palavra que tem um significado positivo, como, por exemplo, uma tribo de Israel dentro da visão bíblica judaica é Zebulon, que vem de Zabib, Zebul. Mas da maneira como os rabinos escolhem redigir com as letras do alfabeto hebraico, esse Zebul passa a simbolizar impureza, sujeira, imundície. Então ele está rebaixando de maneira provocada, intencional, um título que é o primeiro dentre os demais para a escória da sociedade. De forma intencional. Mas Baal Zabib, Baal Zebul, é Baal. Isso é indiscutível. Mas não é o senhor das moscas. É o senhor sobre todas aquelas coisas que pairam sobre os céus. Até a Laís está comentando aqui, a gente conversa bastante. Então, esse pejorativo hebraico é propositado, mas se você pega a terminologia como ela era utilizada antes da aliteração proposital feita pelos judeus, você tem um termo positivo da mesma. Então você tem uma cacofonia
mas esse Zebub é príncipe. Então, Entendi. príncipe. Entendi. Não, e até uma coisa que eu achei muito interessante, eu já estou inscrita pro teu workshop, acho que foi uma das primeiras a inscrever, assim que lançou já me inscrevi. E uma das coisas que eu achei muito interessante no workshop é que tu vai comentar, vai associar passagens, né, bíblicas da Torá, né, dentro do culto de Baal. Isso eu achei muito interessante, porque geralmente, assim, a gente acaba também, daí a gente vem naquela desconstrução, né? Que quando a gente trabalha com o paganismo, a gente não consegue misturar algumas coisas, né? De textos sagrados, de outras, principalmente no que se refere a judaico-cristã, a gente acaba torcendo um pouquinho o nariz. Mas eu acredito que também são textos uma força mágica muito grande, né? E que podem vir acrescentar de uma forma muito iluminada esse trabalho com Baal. O que tu acha sobre isso? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, né, sobre isso é o seguinte: existe uma continuidade dos textos sagrados cananeus politeístas em alguns trechos do Velho Testamento, né? Não só da Torá, mas dos livros proféticos, dos salmos, vários salmos que a gente tem. Eles são localizados, né, na poesia ugarítica, né? Tanto que quem estuda o Velho Testamento como peça literária e não como texto religioso, usa muito hoje os achados de Ugarite e da Mesopotâmia, né, como uma compreensão de que os judeus estavam, de alguma forma, replicando um estilo de literatura sagrada e épica, que eles, de alguma forma, já tinham contato enquanto não monoteístas e ajustaram esses textos para que coubesse a nova fé no Deus Javé que está vindo, né, dali da região da atual Jordânia, né, ali do deserto das Arábias, e acaba se difundindo, né? Javé não é um deus originário do Levante. Mas ele acaba sendo abraçado por essa população, e, inclusive, ele, antes do monoteísmo imperar, ele é sincretizado com Baal, ele é sincretizado com El, ele é sincretizado com Reshef, com vários deuses cananeus. Então, existe uma fase proto-judaica onde esse Javé já está presente, mas esse Javé, ele está entre outros deuses. Isso, inclusive, sobrevive em algumas passagens de Gênesis. Isso sobrevive em algumas passagens do Êxodo. Isso sobrevive em algumas passagens do livro de Juízes. Até Reis, a gente ainda está encontrando passagens que, de alguma forma, dá para tatear ali um politeísmo disfarçado, um monoteísmo que não é bem monoteísta, né? Por quê? Porque só depois do retorno da Babilônia é que os judeus, de fato, se tornam monoteístas de uma vez por todas. Sim. Eles também acabam passando por um processo, né? Mas o que tu falou é muito interessante na própria forma de leitura desses textos, né? Ler realmente os textos de uma forma poética, não levar... A gente sempre temos conversado muito sobre isso, né? De encontrar os segredos nas entrelinhas, o que realmente levar ao pé da letra. Mas eu preciso te fazer uma pergunta aqui, já que a gente estava falando lá das origens de Baal e falando lá um pouco da Turquia. Em que momento aí dentro lá dessa ancestralidade, né, tanto de Baal, aonde ele chega a se cruzar, porque a gente acabou de sair dos mistérios de Hécate também, onde a gente foi lá nas profundezas, lá por dentro da Bulgária. Em algum momento essas divindades Hécate, Baal se cruzam aí como formadores, porque eles estão mais ou menos eles estão na mesma região, né? Isso. Um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. É meio complicado a gente dar uma única resposta, né? Porque eu acho que... Pode dar várias. Porque assim, vamos lá. A gente tem que lembrar, por exemplo, que
Na Idade do Bronze, todas aquelas civilizações que estavam ali da Mesopotâmia até a Sicília, incluindo o Egito no sul, estavam integradas. Então a gente tem um achado arqueológico muito importante da Idade do Bronze, que é um navio mercante que tem mercadorias de várias dessas regiões. E hoje a gente sabe que o que acontecia? O estanho que era utilizado no Oriente Médio e na parte oriental do Mediterrâneo vinha do Afeganistão e era trazido por terra, por rio e por mar e era difundido naquela região. E, obviamente, aqueles vários povos trocavam figurinhas entre si e conversavam entre si. Os egípcios, os Kefto, né, que era o nome que os cretenses provavelmente usavam para si, os danos, que era o nome que os micênicos usavam para se autodenominar, os hititas, né, que estavam ali na região da Turquia, os mitani, que é uma outra população da Turquia, toda essa galera está integrada entre si, e tem um livro muito bom, que são as cartas de Amarna, as cartas de Amarna, que são as trocas de correspondência desses vários reinos entre si nesse período do colapso da Idade do Bronze. É muito bom esse livro, porque você vai ver fulano de Canaã pedindo apoio para Faraó por carta. Vai ver fulano pedindo apoio para Hitita. Você vai ver povos, né, micênicos pilhando cidades. Então você tem toda essa relação ali na Idade do Bronze que, de alguma forma, está todo mundo se cruzando ali. E a civilização hitita, no geral, ela está ali no limiar entre... Eles são um povo falante de uma língua indo-europeia, né? Os deuses deles se assemelham muito mais aos deuses micênicos, mas tem ali alguns secretismos feitos com os deuses acadianos e com os deuses levantinos. Inclusive Baal. Um segundo momento que talvez tenha aí um cruzamento é a época das invasões dos povos do mar, né? Já na transição ali da Idade do Bronze, né? Onde a gente sabe que muito provavelmente os povos do mar eram, em boa medida, povos micênicos, né? E o termo que os egípcios usam para essa população, que é Paleset ou Feleset, né, que vai dar origem à palavra Palestina, né, ainda ali na época de Ramsés II e III, mostra que em um determinado momento, ali na região onde hoje é Israel e é a Palestina, houve um cluster civilizacional de uma leva de uma população estrangeira que tinha traços culturais pré-helenísticos, né, ancestrais dos helenistas, que vai ali acabar abraçando os deuses daquela região. E vão abraçar Baal. Não é à toa que mais de um momento a gente encontra referências a esses filisteus dentro da tradição do judaísmo, cultuando esses deuses, né, da terra de Canaã. Um terceiro momento é quando a Idade do Bronze já morreu e as civilizações já estão se restaurando nesse tráfego, né, entre fenícios e gregos, que é o que faz com que o alfabeto grego surja. Então, Baal está atravessando ali, está tendo contato, vindo de um limiar, vindo de uma passagem de um mundo para outro mundo. Né? Porque as estradas, as rotas. Pode falar. Que a gente achou muito interessante é que dentro dessa nossa trajetória em busca de Hecate, nós chegamos à Trácia. E nós temos ela, né, a senhora, né, a mãe da montanha, e também traz uma associação muito forte com Baal,
como a montanha sagrada, né? Então, essas associações que a gente acabou indo costurando, eu até te fiz algumas perguntas ali, enquanto eu chamo o Gaio no privado, tá? Gaio, manda uns print para ele, porque o Gaio tem um conhecimento fabuloso, de uma generosidade incrível também no compartilhar do seu conhecimento, o que te faz ser um grande professor, né, que traz o melhor do aluno, então isso para mim é fantástico, a gente consegue realmente ter uma troca muito interessante. Então essas associações que a gente ficou, aí eu sei que tem aqui o povo aqui estava querendo fazer esses links, né, ancestrais aí entre Hecate, Baal e... Uma coisa que eu também associo, mas aí eu associo muito mais por gnose pessoal do que por fato histórico, é a relação possível de Hecate com Axerá. Principalmente a face dela como égua ou como jumenta. Ela é elemento equino ou asino associado a Hecate, que é muito forte de Axerá também, né? Então, Sim. a Xerá, ela se deslocava montada em um asno, né, que era um animal ligado à vocação profética na tradição da antiga Canaã e que vai sobreviver por algum tempo ainda no próprio mito judaico. Depois disso, né, da volta da Babilônia, que os judeus reprimem esse carisma profético e vão ajustar a tradição ao rabinato escolástico. E eu converso muito com o Águia, que é um outro camarada ecatino que eu tenho e que volta e meia vem aqui em casa, um querido, né? E que também tá muito próximo daquilo que a gente pensa e também faz algumas associações nessa direção, né? Então eu penso, por exemplo, que talvez em alguma dessas muitas fronteiras que não estão muito claras, essa Axerá, ela que é quem acaba no final intercedendo para que Baal se torne rei do mundo, se cruza com essa Hecate, que é aquela que detém o poder sobre os reinos e que de alguma forma concede os reinos aos três Crônidas, né? Zeus, Poseidon e Hades. Né? E com a diferença de que em alguma medida, esse Baal, ele é um pouco Zeus, ele é um pouco Poseidon e ele é um pouco Hades, né? Porque ele é um deus dos céus e do trovão, mas que venceu e subjugou o deus dos mares e venceu e subjugou o deus dos mortos. Então, acaba tendo uma trívia ali no mito de Baal da Idade do Bronze, que pode ter ali um certo espelhamento, que eu acho que é bastante interessante para a gente cultivar, ainda que seja fruto de gnose pessoal, é o que eu sempre falo. A gente não pode adotar gnose pessoal como norma. Não, exatamente. E a minha gnose pessoal é algo que ajuda a organizar as minhas múltiplas experiências com N deuses. Né? E eu também sou uma... Isso que faz, na verdade, o culto estar vivo, né, Gaio? É realmente essa nossa gnose. A gente estuda, vai buscar as fontes e todos, né, toda a história, porque a gente sabe que isso é muito importante e fundamenta as nossas práticas, mas acho que a nossa gnose também, a gente não pode afirmar com certeza, mas acho que é válido a gente trazer esses pontos, né, para abrir, inclusive, né, toda a possibilidade de trabalho mágico. Acho isso muito interessante. Acho muito válido também. E aí é o que eu falo. Isso é um ponto de vista meu, porque eu sou uma pessoa que está numa fronteira de várias espiritualidades diferentes. Então faz sentido para mim fazer essa interseção, porque eu cultuo Hecate, eu cultuo Baal, eu cultuo outros deuses do Mediterrâneo, eu cultuo deuses que não são do Mediterrâneo, são do norte da Europa, cultuo deuses de panteões que não são nem europeus e nem eurasiáticos. Né? Então eu preciso administrar essa quantidade de entidades que a gente vai adotando e vai se apaixonando e vai trazendo para a nossa experiência mágica ao longo do caminho, de alguma forma.
tá? Sim. Então, e eu acho que tanto Baal quanto Eka te ajuda muito nesse processo, Com né? Porque certeza. como estão em limiares, né? E você falou da montanha sagrada, né? A montanha sagrada é meio que na tradição antiga, né? Eu acho que você estava na oficina de Hecate que eu dei sobre Pato Cosmos Eu acho Cleidocus, que não. né? Esse aspecto de Hecate. Não, não estava. Não, não tava. Nessa eu falo um pouco sobre as Oréades, né? As deusas das montanhas, as ninfas das montanhas, né? E a montanha, ela é um ponto em comum entre os povos do Oriente Médio e dos povos heládicos, né? Como esse limiar que conecta os deuses e os homens, né? Essa altitude, né, de um ponto de fronteira, de interseção entre mundos. A Né? Flávia te E chamou de todos, poliamoroso. A em Flávia te relação chamou de aos poliamoroso aos deuses. em alguma medida acaba sendo, né? Então, né, já divagando aqui um pouco, eu fico pensando, né, talvez por hoje a gente tem uma feitiçaria, uma bruxaria que é muito mais urbana, a gente perde de vista determinados elementos que os antigos tinham sobre Exato. esses lugares de poder, né? A Uhum. floresta, a praia, a A montanha, que eram caverna. lugares que você, a caverna, que são lugares que você vai para se encontrar com os deuses, porque está na fronteira de dois mundos, de dois ou Exato. mais mundos e É, realidades, né? E o Baal também exatamente. tem, né, já no período dos cartagineses e já na fase do Mediterrâneo ocidental dele, né, na turnê dele para o lado já do estreito, mais próximo do Estreito de Gibraltar, a gente tem os poços ritualísticos consagrados a Isso, Baal. Então olha eram aí, espelhos d'água. Flávia Oliva. A gente falou muito sobre esses poços sagrados enquanto estudamos Hecate na Trácia, né? Os poços sagrados. Tem várias associações. Olha que interessante. Então, Gostei de saber disso. eu imagino que se a gente for cavar a fundo, né, aquilo que não sobreviveu escrito, a gente provavelmente vai achar outras coisas, tá? Que vão unir Exatamente. Baal e Hécate em vários aspectos, né? Seja por animais, então, por exemplo, Hécate está associado ao touro, Baal está associado ao touro, né? Uhum, Baal uhum. em uma medida fraca, porque é muito mais por sincretismo com outros deuses da Mesopotâmia, está associado ao leão, Hecate está associada ao leão. Aham. O cão, em algumas, às vezes, parece estar associado a Baal, a gente não sabe, que tem um ícone que tem a figura de Baal com um animal doméstico que não dá para ter certeza se é cão ou se é gato, é meio esquisito. A gente interpreta muito como gato porque foi o sincretismo que ficou e sobreviveu na Uhum. iconografia demonizada dele, né? Mas pode ser um cachorro, não dá para definir com clareza. A própria serpente, mas no aspecto de que Baal derrota a serpente, em vez de assumir uma forma serpentina, mas a partir do momento que ele é demonizado, ele também. Então, assim, tem muitos pontos de fronteira E onde isso os dois eu acho isso estão se fascinante. encontrando. Eu acho isso muito fascinante. E eu acho que esse é realmente a grande vontade dos mistérios é realmente, dentro da nossa própria gnose pessoal, fazer, costurando essas histórias, costurando essas lendas, encontrando, né, associações e descobrindo. Eu acho isso fascinante. Me fala um pouquinho mais, então, para o pessoal aqui, que está aqui assistindo a gente. Essa aula vai ficar gravada, que é um super aulão mesmo, o Gaio arrasa muito, tá? O que que tu vai trazer para esse workshop, para fazer uma super imersão em Baal, que acontece no dia 20 de julho agora, nesse próximo, agora daqui a 2 semanas, né? Eu acho Então fala pra que gente como é daqui a que vai 10 funcionar. dias, né? É 10 10 dias. Vai ser dias, no 10 dias. sábado, É, né? Vai ser no sábado. Essa escolha foi proposital. Você que faz muito curso comigo sabe que normalmente eu prefiro dar as minhas oficinas no domingo. Eu funciono melhor no domingo do que no sábado, via de regra. Que eu prefiro aproveitar a sexta-feira à noite.
quando tenho essa opção. Mas achei interessante, achei auspicioso o dia 20, achei interessante a gente trabalhar com o Baal na energia de um sábado. Né? Então, boa medida, quase... Eu posso chamar. Vai ser meio que... É quase isso, né? Quase isso. Mas, pensando no que eu vou falar, né, nessa oficina / trabalho de caminho / aprofundamento daimônico, a ideia antes de mais nada, a gente fazer um certo aprofundamento disso que eu falei para vocês em alguns minutos, né, sobre essa trajetória de quase 2.500 anos de Baal, né, da idade do... mais de 2.500 anos, né? 2.000 não, 3.500 anos, né? Da idade do bronze até os dias atuais, né, passando por essas várias civilizações, né? Eu e o Gabriel, a gente diz que Baal é o senhor da nação, porque ele foi senhor de muitas nações. É o título que a gente dá para ele na nossa jornada dos 72 Daimons. E fazer esse percurso lá da Idade do Bronze, onde ele era um deus jovenzinho, o filhotinho topetudo da manada que desafia tudo e conquista, até os dias, né, atuais, onde a gente está aqui tentando tirar quase 2.000 anos de demonização que está em cima de Baal por conta do judaísmo, por conta do cristianismo, por conta do Islã, né? Então, essa oficina, de alguma forma, a primeira parte da aula é essa contação de histórias, né? Com essa finalidade de apresentar várias faces de Baal, né? E depois integrar todas essas faces como um Deus só. E é uma coisa que eu tenho falado muito e outros colegas neopagãos não gostam, mas a gente precisa abraçar o estigma de vez em quando para superar o estigma. E quando a gente trabalha com divindades que foram demonizadas, esse processo de abraçar o estigma, ele é fundamental para que a gente consiga superar e transitar para uma nova realidade. Não dá para desconstruir sem botar a mão na massa naquilo que está posto hoje na mesa. E aí, com tudo isso, a gente vai tendo vários subsídios mágicos, vários subsídios intelectuais que vão permitir que quem participe desse encontro consiga explorar Baal na sua própria realidade mágica, seja num caminho politeísta abrangente, seja num reconstrucionismo cananeu, seja dentro da demonolatria, né? Porque Baal tá aí para todo mundo e Baal é pop, né? Ainda que tenha caído em descrédito por um tempo, né? Baal ele é um deus das massas, né? Historicamente falando. Olha aí, tá? Ó, pessoal pedindo descontinho para quem tá na live. Eu posso dar desconto. Olha só, descontinho para quem está na live, eu posso dar o mesmo desconto que eu vou dar para todo mundo que participou do ritual de Baal. Olha, todo mundo que participou do ritual de Baal vai... E se fechar comigo até amanhã, a hora do almoço, tem um descontinho e pode pagar R$ 98 para participar desse encontro com a gente. Deixa eu até ler aqui o comentário, o que elas chegaram, tá? Ó, descontinho já rolou, Malu. Malu é lá da escola. Eu sei, aqui a Laíde já quer se endividar. Assim, ó, o curso, tá? A jornada dos Daimons, o projeto é fabuloso. Eu recomendo a todo mundo, independente, desconstrua a questão da Goécia, mas como estudo, como conteúdo, é um material de uma riqueza fantástica. Então, assim, olha, vale muito a pena o curso, tá? Qualquer que seja a tradição mágica, vale a pena. Tá, então,
Para quem quiser, quem não tiver interesse no encontro do dia 20, mas quiser a jornada, eu também posso fazer um desconto para quem vindo da live. E aí Ó, não precisa ser aluno da escola, não, tá? Pode ser quem tá, está na live. Me manda mensagem no privado aqui pelo pelo Instagram. Instagram. Eu só vou responder amanhã de manhã, mas todo mundo que me manda mensagem, né, vindo da live, eu vou dar desconto para vocês, tanto para jornada quanto Ó, para. a Laís está me xingando que pediu o seu Pix há uma semana para mim. Olha aí, eu perdi no meio das mensagens. Mas se é por isso, já vai estar inscrita. Calma, calma, calma. Tudo O bem, bolo não é que se já, preocupem. já rolou o desconto e a gente jamais pensaria em começar esse workshop sem ter a Laide toda aqui, o maior cuidado em fazer nossas artes, em fazer nosso material. Ela fez uma arte maravilhosa dessa live, inclusive. Então, assim, tá tudo certo. Amanhã fecho. A Catiusca, eu já te vi, Catiusca, inscrita, fiquei muito feliz, ainda comentei com o Gaio, a A Catiusca já Catiusca veio. já se Olha inscreveu. aqui, Ela participou do olha ritual aqui, também. olha aqui, Gaio, queremos você em os mistérios de Baal, não aceitamos um não. Os guris já querem curso prolongado. Olha, Ó, quero Pix, para queremos longo collab. prazo, muito provavelmente eu vou falar de outros deuses cananeus, tá? Que é um projeto paralelo meu em relação ao projeto Diamonds, né? É uma coisa que eu ainda estou ensaiando, né? É uma coisa que ainda... Aos poucos eu estou começando a abrir as minhas aspirações e as minhas experiências do privado para o público, né? Então, o Ritual de Baal foi Foi uma, né? Que aconteceu agora em incrível, junho. foi Eu incrível. estou disponibilizando os meus preparados do Barão Samedi, que é uma entidade que eu trabalho há quase 18 anos, né? E que já há bastante tempo eu estou botando. Comecei agora a botar para jogo aos poucos, né? Ah, ó, Então, aos poucos eu agora, estou me abrindo para o mundo, estou saindo um pouco da parte do estudo e compartilhando também não só meu estudo, como a minha parte prática. e Então, fiquem de isso é o olho que aos trabalho dos poucos isso está deuses, saindo. tá, É, Gaio? Isso é o trabalho dos deuses. Isso eu aprendi com os teus cursos, teu e do Gabriel. Levar a palavra da divindade também é um trabalho devocional muito importante. Então, gritaria aqui, ó, todo mundo ganhando desconto, os guris já estão enlouquecendo. Ontem eu estava xingando ele. Aqui, a Godness Tattoo é a Grace Oliveira, tá? Super bruxa aqui também da nossa turma. Não é da escola, mas é uma bruxa parceirona da gente. Então, aí, gurias, conseguiram o desconto. O Gaio vai achar. Ela me convidou para fazer essa live só para me largar no meio do bruxaredo lá e ganhar desconto. Não foi isso! não, mas faz Não foi parte, isso! faz parte. Não, mas assim, olha, eu vou, assim, como eu falei, tanto para jornada quanto para oficina tem um desconto. Então, Olha aí, ó. independente de quem não participou do ritual, vai ter o desconto, que é o mesmo desconto que eu estou dando para quem participou do ritual. Isso, E que é o isso. desconto que eu dou para todos os ex-alunos do meu projeto, né? Verdade. Do projeto Verdade. Chaos. É o Exatamente. mesmo desconto que todos os meus ex-alunos têm. Então Olha aí, ó. já começa aí. E Meus assim, futuros alunos já estão entrando com desconto de ex-aluno. Olha tu só viu só? Tudo por e mal. a Vou encher, jornada falei. também. A jornada eu vou Falei, ver com o Gabriel qual vai ser o desconto que eu vou dar, mas vai ter tá. desconto para a jornada dos 72 Diamonds também, né? E aí, né, quem quiser parcelar, eu parcelo pelo Mercado Pago. Não precisa se preocupar, não precisa pagar à Ó, vista a jornada, não. Pode pagar pelo Mercado Pago parcelado a jornada. olha ali, aqui é Karina, mestra Silvia também. Olha aqui, gente, eu vou colocar no link também dessa live o celular do Gaio, tá? Quem quiser também me chamar no privado ali no WhatsApp, pode me chamar que eu mando. O Gaio vai receber mensagens. Eu falei que nós íamos encher esse workshop dele de Baal, falei, estamos enchendo. E assim, ó, tá? Não é puxação de saco, tô sendo muito sincera, tá? É uma riqueza de conhecimento, uma troca maravilhosa. A gente sai realmente transformada do trabalho, tanto do Chaos como um todo, tá? Todos são fantásticos,
Mas eu tô assim, ó, também saí agora do curso do Gaio de runas, que ele sabe que foi transformador, né? Inclusive, nós temos a nossa aula particular do curso agora sábado, eu e Gaio, Gaio e eu, Isso, somente nós, que vai ser né? muito legal. Silvia foi E meio que cobaia desse curso, né? Mas a gente vai fazer uma segunda edição melhorada desse curso, né? Para dar já um pouco vou. mais de fôlego, né? Porque depois de alguém me fazer uma pergunta sobre guerra na Idade Viking, eu passar uma hora falando disso em vez de falar da runa, eu percebi que eu preciso de pelo menos uma hora para cada runa para a gente conseguir exaurir. Então, a próxima versão do curso vai ser um pouco parecida com a jornada dos 72 Diamonds, vai ser uma jornada rúnica, mas assim, o material já está pronto, o que falta é eu falando de forma mais organizada por uma hora sobre cada uma das runas. E a parte prática eu vou fazer ao vivo, vou fazer um pouco diferente, Foi. deixar a parte expositiva gravada para o público e a parte ao vivo. Mas isso vai demorar um pouco para eu organizar, tá, gente? Tá, Provavelmente gente, a calma. partir de setembro a gente começa a falar de runas, né? Até Foi porque eu muito estou de bom. mudança agora em agosto, né? Então, mês de agosto vai ser meio turbulento, ainda tem palestra da Mystic Fair que eu nem mandei proposta, mas eu tenho que mandar até o final dessa semana, né, para palestrar na Mystic Fair aqui do Rio. Gente, Então, agosto vai ser um não é mês Baal que ruim. é pop. Não é Baal que é pop, é Gaio que tá pop. Gaio tá, não é Né? Baal que é pop, gente, é Gaio que tá pop. Mas assim, ó, super recomendo, tá? Eu vou estar lá na oficina do dia 20, com caderninho, para beber toda a fonte do conhecimento. Estou ansiosíssima, ansiosíssima por essa oficina. Meninas, vamos todas juntas aqui, ó. O pessoal, deixa eu só ler o comentário. Alguém tem uma pergunta para o Gaio? Vocês já pediram desconto, já ganharam. Aqui elas estão comentando que vão ser 666 bruxas no teu, ó. Se lascou, será 606 bruxas no privado, tá? Então aqui as gurias, Silvia me chama, gostei, vou chamar também. Muito bem, venham, pode chamar, Grace. Pode chamar aqui. Gaio é tech, Gaio é pop, é tudo. Não, o Tech é o E assim, Gabriel, ele que é o cara da tecnomagia. tanto, Eu sou o cara da Idade da Pedra, eu ainda estou no motor a vapor. É uma... tanto que eu ia de tarde sugerir para o Gaio, eu falei, Gaio, quem sabe a gente faz um sorteio de um desconto, assim, eu pensei, putz, mas a gente fazer sorteio ao vivo, eu e o Gaio, isso não vai dar certo, porque eu também sou Não, a super do gente tempo dá da pedra, desconto eu para falei, a todo gente não mundo que é. está aqui ao vivo e mandar mensagem. Não precisa sortear desconto, não. Eu pensei em fazer, vamos fazer alguma coisa meio, né, tecnológica, mas aí no fim acabou rolando aí um desconto bem legal, que vale muito a pena, um conhecimento único, tá? Uhum. Também, Gaio, não vou tomar muito tempo do teu tempo, eu sei que você está super atucanado com uma série de coisas, né? Quero agradecer a presença aqui na nossa live hoje, essa live vai ficar gravada, já arrecadamos mais uma mulherada e um bruxaredo todo para esse teu workshop. Ó, deixa eu colocar, Gaio, fontes da minha cabeça, dentro da minha gnose, linka Baal a Enio, mas linka a ser consorte de Asherá, que seria Astarote. O que tu acha desse delírio? Olha, eu normalmente seria time de associar Baal com Enki. Ele é o rei da terra. Apesar dele ser um deus do céu, ele é o rei da terra e ele é o cara que salva a humanidade. Né? Enlil é o cara que destrói a humanidade, é igual o Javé, taca fogo, taca enchente, taca meteoro. Baal está fazendo o inverso, ele está protegendo a humanidade. Então, eu prefiro associar Baal com Enki. No caso de Astarte, Asherá e Astarote, é isso mesmo, tá? Astarote é a Asherá demonizada. Não tem nem o que derrubar. Isso aí não é delírio, não. Isso é histórico mesmo. Isso não é voz da cabeça de ninguém. Isso aí qualquer livro de história te comprova. Manda, Pode Miguel. Manda, perguntar, Miguel, manda pergunta. pergunta, gente. Pode Manda pergunta, gente. mandar. Pode mandar. A gente tá aqui esperando. Não tem nada de delírio. Ah, Laíde, tu viu só? Vamos lá, pode mandar aqui. Vamos esperar aqui as perguntas. Pode ir lá mandar, Miguel. Miguel participou
também do ritual, foi maravilhoso, porque leio muito e endoido demais. Ah, isso aí é normal, amor, tu sabe? A parte da gente doida, mas a gente não usa a palavra doida. Mas Se eu não olha me só, engano, eu uso muito a história justamente para mostrar o que não é doideira. não é, Algumas viu? coisas não são doideira, tá, gente? Relaxa. Ó, Adonis também tem relação com Baal, sim. O Marduk. Adon, que é o mesmo Adon que dá origem a Adonai e dá origem ao nome Adonis na tradição helenística, também está relacionado a Baal, sim. Não tá? Isso aí também não é voz da cabeça, não é delírio. Isso aí tem. Gente, O que é delírio, gente, pelo amor de Deus, e isso eu peço para que vocês não façam, porque não tem comprovação histórica nenhuma, é a associação de Baal com belenos celta. Isso não rola. Não então, rola. São é, linguísticas diferentes, não tem tá, associação. Esse não rola, gente, tá? tá, O que está ali no balaio de gato, que é Oriente Médio, de povo conquista povo, povo se revolta contra povo, rola. tá, O que rola ali de sincretismo entre Mediterrâneo, a maioria, de alguma forma, encaixa historicamente. Mas Baal e tá. Belenos, pelo amor de Deus, não, gente. Tá, deixa eu ler outra pergunta do Miguel aqui. Ó. O rolê de Adonis passar parte do ano no submundo com Perséfone e parte com Afrodite. Mas queria que o Gaio falasse o que ele sabe sobre isso. Não, está relacionado ao mito da morte de Baal. Baal é um deus que morre e renasce. Eu, inclusive, já falei várias vezes, tem que fazer um teste de paternidade em Jesus. Jesus é filho de Baal, não é filho de Javé. Anda sobre as águas, transforma água em vinho, multiplica pão e peixe, E depois ressuscita ressuscitou. morto. Isso Não, e ressuscitou. e ainda ressuscitou ele mesmo. É filho de Baal, não é filho de Javé. Gente, Eu já falei, babados tem que falar. históricos. Eu já falei, tem que colocar esse anjo Gabriel aí contra a parede e perguntar da parte que ele vê. Inclusive, Baal foi acusado pelos rabinos de curar sob o poder de Beelzebub. Também tem isso. Então, ó, se liga aí, Gente, hein? ó. Jesus talvez não seja filho de Javé, não. Ó, já Malu pergunta, que eu tenho uma pergunta, cheguei no meio da live, então não sei se foi falado qual a função de Baal. Dá um resumão aí para a Malu que chegou atrás, só um resumão das funções, a gente já falou. É quase Tony Stark, né? Ele é rico, filântropo. Não, brincadeira. Então, ele é um deus dos raios e dos céus, né? Então, essa é a função dele como força natural, é ser um deus dos raios, dos trovões, das tempestades. Do ponto de vista da civilização, ele é um deus da agricultura e da pecuária, principalmente a pecuária do boi, né? Ele é representado como bezerro de ouro. Olha aí outra associação de Baal com os antigos judeus. Né? O bezerro de ouro está relacionado a Baal. Ele é um deus soberano, ele é o rei das nações, né? Então, consequentemente, ele tem esse aspecto daquele que fica por trás dos governantes, e a gente tem vários nomes de reis e rainhas, né, de várias épocas diferentes que tem Baal no nome, inclusive meus 2 gatos de estimação são batizados com nomes relacionados a alguns deles, é a Jezebel, que seria o tesouro de Baal, e o Aníbal, que é o que seria também um dom de Baal, né? O dom, a dádiva de Baal. Então, tem várias figuras históricas com esse Bel ou Baal que estão associadas a ele. Então, ele acaba com o tempo, principalmente na época já Ciro-Fenícia, sendo um deus da soberania. Obviamente que ele depois tem um filho que é muito parecido com Hércules, a gente discute na oficina, que é chamado de Melcar, né, que eu falo, inclusive, que talvez ele tenha dado origem ao arcanjo Miguel, né? Tem essas outras polêmicas aí da tradição do pano de fundo civilizacional semítico, que vai ser levado para um outro lado pelo judaísmo, mas que os fenícios levaram para um lado completamente diferente e que se junta. Deixa eu só falar uma
Pra Malu rapidamente, porque no início, Malu, o Gaio comentou da chegada de Baal na vida dele, através também teve um simbolismo de toda uma enchente, né? Então, o Baal chegou aqui no Rio Grande do Sul, aqui pelo menos na bruxarada aqui, através depois da nossa grande enchente de maio. Olha que interessante. Fofocas históricas, sim, se a gente não for fazer fofoca, a gente também nem vem, se não tiver um babado histórico, né, Gaio? Aí a gente nem... Aí qual é a graça também, né? Se a gente não tem um babadão. Assim, o Baal, ele foi muito importante para eu me recuperar da enchente que a minha família passou. Ele não trouxe a enchente, ele ajudou a reconstruir depois da enchente. Teve esse simbolismo, né? Muito importante. Isso é uma... Eu até tenho algumas associações. Muito interessante. Alguma pergunta a mais, pessoal, para a gente não cansar também o Gaio? As gurias, nossa! Tô falando, essa piscina vai ser uma coisa muito legal. É babado e trazendo verdades secretas, com certeza. Pessoal, um pouco disso, né? Eu vi alguém perguntar... a Laide perguntou aqui, Ishtar seria a filha de Baal? É meio complicado, porque o que acontece? Ishtar é de um outro panteão. Mas Ishtar, ela tem equivalentes no panteão cananeu. São 3 deuses diferentes. Então, o que Ishtar faz na Mesopotâmia, em Canaã, 3 deusas fazem. A Xerá, que é mãe adotiva de Baal, ela adota Baal como filho para que ele se torne soberano. Ela que vai na mula, no jumentinho lá, convencer El a reconhecer Baal como rei da terra. A Ashtar, que é esposa do deus Atar, que é uma deusa que lembra um pouco Atena, que ela é uma deusa da justiça, uma deusa da ordem, e a própria Anat, que é a deusa guerreira, é a guria sangue do zoio que acompanha Baal e que é noiva dele. Mas, então, meio que em Canaã, a gente tem essa divisão dos papéis de estar em 3 deuses. Então é meio difícil dizer o que ela é, porque aí a gente está forçando a barra de um panteão para o outro. A Ashtar, a gente sabe que o nome dela vem, né, como ela está ligada ao casal de gêmeos, né, que tem relações entre si, ela acaba sendo muito associada com outro mitema, que é o de Ísis e Osíris, mas isso eu vou deixar para quando eu for falar com vocês sobre Paimon, né? Que inclusive eu estou planejando ritual para em breve, e provavelmente na esteira do ritual a gente vai ter um aprofundamento daimônico com Paimon, que foi o segundo daimon depois de Baal, que também me abriu assim muitos horizontes, tá? Mas aí eu já estou dando spoiler do futuro. Aqui a Laíde ainda comenta, mas aparece um nome chamado Balit. Balit é o feminino de Baal, seria a senhora. Senhora, noiva, dama, Balit, que vai dar origem, inclusive, à palavra Belet, né? Que é o nome de uma daimona, né? Belet, que também está ali demonizada ali no panteão e que tem algumas características de Asherá, outras características de Ashtar, outras características de Anat, tá? Então, Balit, Belet, então... mas aí isso aí fica para outros momentos, porque tem muita coisa para falar dentro dessa esteira enorme. Então, como combinar, Gaio? Quando tu for te organizar, depois de todas as funções que tu precisa fazer, quando tu for fazer o teu ritual de Paimon, aí você vem aqui, a gente faz uma live novamente para chamar o pessoal, para explicar. E aí a gente fica sabendo realmente, já tá vendo aqui, já todo mundo já conheceu o Gaio, porque eu sempre falava do Gaio lá na escola. Agora o Gaio tá aqui dando a sua cutis, tá? E então a gente fica combinado, então quando tu for fazer Paimon, tu venha, e quando for fazer runas, venha, a casa é sua, seja sempre muito bem-vindo. Que às vezes a gente não convida, mas eu tenho coisas para falar, você pode se convidar também é muito bem-vindo. Claro, tá? Assim, o Miguel... E você também, né? Depois a gente faz outras atividades também
né, para vocês irem lá falar com a gente lá na Chaus. A gente está tentando reativar a nossa rotina de fazer lives, né? Mas assim, a gente andou um tempo introspectivo. Na pandemia a gente fez muita live, mas depois de um tempo, como o Gabriel tem N coisas para fazer, eu tenho, Fernanda tem, Husky tem, a gente está começando a recuperar o ritmo, né, de fazer as nossas lives também. E aí, obviamente, fazer lives com convidados é sempre mais gostoso. Com certeza, a gente agrega uma troca. Ó, as gurias já querem, ó, runas, guria, é o seguinte, ó, foi o meu 4º curso de runas, tá? Então, assim, foi um curso muito revelador, foi um curso muito legal mesmo. A gente estudou, se divertiu, dá para dar umas risadas. As técnicas e as práticas que o Gaio apresentou foram muito reveladoras mesmo. E pela primeira vez, depois de tantos anos aí, tá me batendo com as runas, faço magia rúnica, trabalho com as runas, mas consegui, assim, destravar. E já tem até aqui uns, como é que fala, uns minhas cobaias aqui, que de vez em quando eles me pedem uma jogada de runas. Tem que ter as cobaias também, né? Sim. Mais alguma pergunta? Querem, ó, a Laide, a nossa, já deixo a dica aqui, a nossa social media, ela é fabulosa, ela faz as nossas artes, ela cuida da parte técnica, ela é fantástica, tá? Então já fica a indicação do trabalho da Laide, que é esplendoroso, e tem aí toda uma pegada mística, até saca do Paranauê, entendeu? Do que pegar uma pessoa que não tá sabendo do que tá, que rolê, que tá acontecendo. Então ela saca do Paranauê, fica a dica aí também da Laide, que é maravilhosa. Quem tá miando aí é o teu gato, não é o meu. É o meu, é o Aníbal. É o Aníbal. Ó, o Aníbal confirmando aí, o Aníbal dando o aval dele. É tudo isso, sim. Então, mais alguma pergunta pra gente deixar o Gaio descansar também, que eu sei que ele saiu recém de uma aula. Vou colocar no fim dessa live o telefone do Gaio. Quem quiser me chamar, que for da escola ou for dos grupos, né, de outros grupos aí, me pede o telefone do Gaio, tá? E eu já passo o contato, e todo mundo que se inscrever, então, até amanhã, ao meio-dia, tem o desconto, tá? É de 148 para 98, né? Um bom desconto, hein, gente? E aí, 148, o desconto da jornada dos Diamonds, eu vou ver com o Gabriel, eu não sei se ele está assistindo a live, se ele tiver, ele dá o spoiler aqui do desconto que a gente vai dar. Se não, mas me mandem mensagem que amanhã eu vou responder todo mundo, porque hoje, e depois de tá desde as 6 dando aula, eu vou jantar e vou dormir. Chave Pix na tela. A gente não aguenta, a gente faz isso. Spoiler, olha só, spoiler. A chave Pix tá disfarçada na postagem de divulgação da atividade, tá? Tá lá no último slide, que é o número do meu telefone. Então, pelo meu telefone, você já consegue fazer o Pix. O Pix está lá no último slide. Na parte de quer mais informações, pode ir lá. A Aníbal está na janela, aqui, fazendo bagunça. Então, vamos lá, subir nessa nave aí, então, todo mundo de Baal. Todo mundo junto. Gente. Encontramos dia 20 do 7, sábado de tarde, vamos então trabalhar com Baal, com Super Gaio. Tenho certeza que vocês todos sairão transformados desse workshop aí. Vamos sair todo mundo fãzão do Gaio. Gaio, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Fiquei muito feliz, me esclareceu muito. Você pelo convite. Imagina. Obrigado você pelo convite, gente. Vamos na nave do Papi, subiu na nave, então. É isso. Laís, dá um print aí pra gente fazer publicar, Laís, porque sempre quando eu dá um print, a Laís, da gente. Deu? A gente botar depois essa no... Então tá, Gaio, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Um super beijo, boa noite pra vocês. Um beijo. Beijão pra todo mundo e obrigada, até, gente. Gaio. Até mais, Gaio, obrigada.